Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos de história. Nas duas primeiras videoaulas vocês viram a respeito das características do governo totalitário, viram o governo totalitário de Benito Mussolini, viram de Hitler, e agora no vídeo de hoje vocês vão ver sobre características de governos autoritários, ditaduras que foram implantadas na Europa nesse período pós-Primeira Guerra e pós-crise de 29, tá? Então, dos 4 partidos políticos que eu já havia mencionado com vocês na videoaula anterior, que foi o nazismo, o fascismo, o salazarismo e o franquismo. Vocês vão ver o de hoje, o salazarismo e o franquismo. Então, eu queria que vocês pegassem o seu material, abram sua apostila de história na página 11, peguem marca-texto, lápis, borracha, se for necessário, pausa o vídeo, façam as anotações na sua apostila, grife comigo, tá bom? Bom, então vocês viram que os governos totalitários chegaram na Itália e na Alemanha no poder porque existia uma constante ameaça de um possível golpe socialista. E essas elites ficavam preocupadas com medo disso acabar se concretizando, assim como tinha acontecido na Rússia. Então, rapidamente, esses partidos articularam uma forma aí de subir ao poder. Benito Mussolini e Adolf Hitler conseguiram alcançar o cargo de primeiro-ministro e a partir daí foi o pontapé que eles precisaram para acumular poderes em suas mãos. Em Portugal, com Antônio Salazar, vai ser uma situação bastante semelhante. Antônio Salazar também foi ministro das Finanças em Portugal e depois ele vai assumir o cargo de primeiro-ministro. Então ele vai acumular aí muitos poderes ao longo dos anos, até que ele vai implantar um governo extremamente autoritário em Portugal, que ele deu o nome de Estado Novo, implantando aí a política salazarista. Salazar foi um homem muito repressor, ele perseguiu muitos opositores que se mostravam contrários ao seu regime. Ele acreditava que somente através de um governo forte e controlador que ele iria conseguir superar todos os problemas que Portugal estava enfrentando. Você percebe que é uma situação generalizada. Toda a Europa está abalada com a crise de 29 e com os anos posteriores à Primeira Guerra. Aí na imagem da página 11 você vê a foto de Salazar e eu queria que você grifasse um trechinho comigo. Pega seu marca-texto e grifa aí. Vamos para o segundo parágrafo. A partir daí, Salazar instaurou a União Nacional como o único partido legal do país. Em 33, ele aprovou uma nova Constituição para Portugal que formalizou o início do Estado Novo, ou salazarismo, um governo de caráter pessoal e repressivo. Além disso, ele promoveu uma política econômica explicitamente favorável aos interesses da burguesia e perseguiu os movimentos de esquerda. Então você vê que o grande forte de Salazar era combater o avanço do comunismo. Era uma ideologia que acabou ganhando muita força na Europa devido a essas crises que a Europa enfrentou, da Primeira Guerra e da de 29. Então a mesma postura anticomunista que Benito Mussolini adotou na Itália e que Hitler adotou na Alemanha, Salazar também adotou em Portugal. Salazar foi o líder que ficou mais tempo no poder, porque logo após vai vir a Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra, Mussolini e Hitler vão morrer e Salazar, mesmo assim, após a Segunda Guerra, vai permanecer. Em 1968, ele vai ser abalado por um problema de saúde, ele vai ser afastado, mas mesmo assim vai continuar mantendo todo o controle sobre o governo. O governo de Salazar só vai acabar definitivamente em 74. Você percebe que ele fica aí um longo período no poder.
Em 74, a população de Portugal, já cansada da repressão e da ditadura que foi imposta por Salazar, vão realizar uma grande manifestação, que na verdade vai ser uma grande revolução, porque ele vai ser retirado do poder e aí sim vai pôr fim ao governo de Antônio Salazar. Essa revolução que colocou fim ao governo dele foi chamado de Revolução dos Cravos. O líder dessa revolução era um florista, ele tinha uma floricultura e em determinado momento da rebelião, das tropas nas ruas, combatendo as tropas do governo, ele vai ordenar que os manifestantes coloquem cravos, flores, na ponta das suas espingardas e ao atirar as flores estariam indo longe, simbolizando todo o fim desse regime que eles tanto desejavam. Então, devido a isso, essa revolução foi chamada de Revolução dos Cravos, até que finalmente o governo de Salazar vai chegar ao fim. Foram anos muito difíceis para a população portuguesa, muita gente inocente, infelizmente, foi presa, morta, torturada, porque ele tinha essa postura bastante radical, principalmente aos grupos de esquerda, que ele governou, obviamente, para a elite, para as classes mais conservadoras, então ele não deixava esses grupos menos favorecidos ganhar qualquer tipo de espaço, tá bom? E agora, para terminar essa parte do conteúdo, nós vamos falar sobre a subida de Francisco Franco no poder, que é na Espanha, implantando aí o partido franquista ou falangista. Você pode usar qualquer um dos dois nomes. Só que a Espanha tem uma situação um pouco diferenciada do que você viu na Itália, do que você viu na Alemanha e do que você viu em Portugal. Porque nesses três primeiros países, o socialismo era apenas uma ameaça. Os grupos menos favorecidos passaram a divulgar essa proposta e a elite rapidamente se articulou e fundaram partidos aí de caráteres extremistas para não deixar essa ideologia ganhar força. Então, nesses três primeiros países que você estudou, o socialismo não chegou a se concretizar. Esses partidos articularam rapidamente antes que o povo tomasse o poder. Lembrando que a Rússia tinha vivido uma revolução e ela acabava sendo, na visão da elite, uma péssima influência. Só que na Espanha a situação estava um pouco mais complicada, porque lá o partido de caráter socialista havia ganhado as eleições. Então o presidente chegou a tomar o poder na Espanha e ela passou a viver um período marcado por um regime igualitário. Então vocês imaginam como que está a situação da elite espanhola, que de forma nenhuma concordam com esse tipo de governo. Então lá, esse partido de Francisco Franco tinha uma tarefa muito mais árdua. Não era simplesmente conseguir chegar ao poder. Era tirar o governo socialista que estava vigente, que já tinha vencido as eleições, para aí sim conseguir alcançar o poder. A Espanha enfrentou uma guerra civil sangrenta, que é a Guerra Civil Espanhola, que foi travada justamente por esses dois grupos, o grupo socialista de um lado e o grupo de Francisco Franco, totalmente anticomunista, do outro. Acho que vocês já imaginam quem venceu essa guerra, né? Mas antes disso, vamos começar lá na página 12. Tem alguns trechinhos aí que eu quero que você grifa comigo. Na Itália, na Alemanha e em Portugal, a simples ameaça de uma ascensão do socialismo ao poder justificou em grande parte a instalação de governos de extrema-direita. Por sua vez, na Espanha, foi a eleição de um presidente representante da Frente Popular que desencadeou um processo de reação da extrema-direita. Parágrafo de baixo. Para que Franco chegasse ao poder e nele se estabelecesse, ocorreu uma guerra civil, que teve início em 36 e terminou em 39, marcada pela extrema violência, organizadas em milícias,
Então, como que se configurou essa guerra civil? De um lado, você tem o partido que está no poder, de caráter socialista, lembrando que eles venceram as últimas eleições. E esse partido recebeu o apoio da Rússia. Lembrando que a Rússia era socialista e, obviamente, queria que outros países pregassem essa mesma ideologia, seria um grupo aliado a eles. Então, nessa guerra civil, muitos suprimentos de guerra, munições, armamentos foram enviados para a Espanha através do apoio financeiro e também humano da Rússia, tá? A China também foi uma forte ajudante por também compactuar com as ideias socialistas. Do outro lado, você tem as tropas de Francisco Franco, que são tropas de extrema direita que querem acabar com esse governo socialista de qualquer jeito. Então, acho que você já sabe quem foi que apoiou as tropas de Francisco Franco. Eles receberam muita ajuda militar e financeira de quem? Da Itália, de Portugal e da Alemanha, que compactuavam com esse tipo de ideia antissocialista. Então foi uma guerra sangrenta. Aqui nós temos uma imagem que mostra as tropas de Francisco Franco num vagão, possivelmente estão aí caminhando para um possível local de confronto. Aqui está falando para a gente a respeito dos apoiadores de cada guerra, no segundo parágrafo. Queria que você grifasse comigo. Aos poucos, os governantes dos países vizinhos foram se envolvendo no conflito. De um lado, países como a União Soviética apoiaram a Frente Popular. De outros, os países de regime autoritário, principalmente Itália e Alemanha, apoiaram os partidos de Francisco Franco. Como vocês viram, essa guerra durou 3 anos. Fez muitas vítimas, acabou abalando ainda mais as condições econômicas do país, que já vinha enfrentando problemas desde o final da Primeira Guerra. Então a Espanha fica totalmente abalada com esse confronto e tem uma batalha... Ai, meu olho. E tem uma batalha em especial que vai colocar fim a essa guerra, dando vitória ao grupo de Francisco Franco, que é a Batalha de Guernica. Na página 13 tem uma pintura de Pablo Picasso muito famosa. Gente, essa imagem cai muito em provas, bolsões e vestibulares. Essa imagem acaba simbolizando a Guerra Civil Espanhola. Em Guernica aconteceu essa última batalha que acabou derrotando definitivamente o grupo socialista e dando poder a Francisco Franco. E é assim que ele chega ao poder na Espanha, tá? Essa imagem ela é meio confusa, mas mostra muitas pessoas aí caídas, mortas, né? E o território destruído com esse confronto, tá? Então você vê aí que agora a Europa está sendo administrada, a maior parte dos países, por líderes autoritários e totalitários que centralizam o poder em suas mãos. Bom, esse capítulo acabou. Nós vamos dar continuidade, obviamente, a outros assuntos na próxima videoaula. Aqui na descrição da atividade, eu quero que vocês façam os exercícios que eu marquei. Lembrando, gente, estou sempre à disposição de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia. Qualquer dúvida, pode me chamar que eu esclareço vocês, tá bom? Beijo, estudem, até mais.